Este vídeo é um oferecimento de 1xBet, casas de apostas esportivas, patrocinador oficial do Barcelona, Chelsea, Liverpool, Lyon entre outros. Para começar a apostar é muito fácil. Deixei um link no primeiro comentário fixado. É só clicar, se cadastrar e utilize nosso cupom para ganhar seu bônus. Mudar de assunto para falar do Cruzeiro, comum aditivada. O Cruzeiro tá de tanque cheio, né? Venceu na sexta-feira 4-0 sobre o Náutico e o Wesley Gasolina foi muito bem. Referência no futebol, ele tem na passagem dele pela Itália, jogou com ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Em português, Wesley Gasolina. Em italiano, Wesley... Benzina. Nome de lateral direito ou de ator? Gasolina. Gasolina nele. No dia foi muito engraçado. No dia peguei o carro, saí daqui, fui gravando, bastidores, aí querendo rir às vezes, porque nunca tinha feito isso. Assim, o Wesley Gasolina foi anunciado como reforço do Cruzeiro. Teve que gravar várias vezes, porque tinha hora que eu ficava rindo, não aguentava, tava muito engraçado também. Você curtiu o resultado? Curti, ficou muito bom. Depois de se aventurar como ator, Gasolina já tá fazendo o que faz de melhor. Foram 3 jogos pelo Cruzeiro até aqui, 2 saindo do banco. Contra o Náutico, na última sexta, já como titular. Bola tá com Wesley. Já dominou, avançou, levou para a esquerda. Bola pela linha de fundo. O Wesley chegou chegando. Me senti tranquilo dentro de campo, porque o grupo sempre vem me ajudando dentro de campo, fora de campo. E estou muito tranquilo em relação a isso. Também muito feliz com esse momento que o Cruzeiro está vivendo agora. O conhecimento em italiano que ele demonstrou no início dessa reportagem é explicado pelo currículo. Aos 22 anos, já acumula passagens pelo futebol italiano e suíço. Na Juventus, jogou mais no time sub-23, mas fez um jogo no time principal, quando foi substituído por ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Que moral, jogador! Cara, foi uma experiência muito boa, porque ele gosta muito de jogador jovem também, que sobe da base profissional, ajuda muito. Procura sempre tá nos ajudando e ganhou tudo no mundo do futebol. E tratar jogador da base assim é muito importante para a gente. E se foi companheiro do Cristiano Ronaldo na Itália, veio pro bonde de outro Ronaldo em território brasileiro. Quando o Cruzeiro e o Ronaldo chamaram para me contratar, não pensei 2 vezes, chamei meu empresário, chamei minha mãe e meu pai, falei que queria ir. E vim para ajudar o Cruzeiro. No início da passagem, vai justificando o apelido. Vem aí Wesley Gasolina, que tem esse apelido porque é um jogador incansável, tá sempre funcionando, tá sempre com o tanque cheio. Bom, já que o assunto é gasolina, o Globo Esporte veio num ponto de táxi para conversar com quem depende dela. O que será que os taxistas estão achando da gasolina? No caso dos cruzeirenses, do Gasolina. Eu sempre rodei no álcool por causa que o carro fica mais possante. Na gasolina. E por quê? Olha, porque tem rendido mais, o preço também tá em conta. E o Gasolina tá rendendo? Tá. Demais da conta. O Gasolina tá 10, viu? A gasolina rende mais, véio. O álcool é mais devagarzinho. Pelo menos no Cruzeiro, né? Pelo menos no Cruzeiro. De tanque cheio, o lateral tá pronto não só para concluir a atual jornada, mas para se dar bem na próxima. A gente tem que buscar resultados e bastante humildade para subir para a Série A. E subindo para a Série A é meu sonho, jogar a Série A pelo Cruzeiro e crescendo no futebol brasileiro. Gasolina já mostrou qualidade, já mostrou recurso. Gasolina da boa. E amanhã tem o Cruzeiro contra o Sampaio Corrêa. Vamos lá então, falar desse Cruzeiro que joga amanhã, então às 7 horas da noite, jogando lá em São Luís. Cruzeiro com 57 pontos, o Londrina é o quinto, 38. Cruzeiro mais uma vez com a margem de 19 pontos dentro desse G4. É um acesso cada vez mais perto, não é isso? Gabriel Moraes, boa tarde. Cada vez mais, Léo. Boa tarde Dimara, Pedro e aos nossos ouvintes da Rádio Super. O Cruzeiro viajou hoje pela manhã rumo a São Luís do Maranhão. Um pouco antes, o clube divulgou a lista de relacionados para este jogo de amanhã contra o Sampaio Corrêa às 7 horas da noite lá no estádio Castelão. E temos algumas surpresas, mas é com relação aos desfalques. Vamos falar deles. A primeira é Chay.
O jogador cumpriu suspensão automática na partida contra o Náutico e não apareceu na lista de relacionados para esse jogo de amanhã. Ainda sem estrear, o lateral esquerdo Marquinhos Cipriano também foi sacado do time. Na sexta-feira, depois da partida contra o Náutico, o Martim Varini, auxiliar técnico do Pessolano, que substituiu o treinador que estava suspenso naquela partida, elogiou muito o Marquinhos Cipriano, mas falou que ele ainda está treinando e ele ainda vai ter as suas oportunidades. Outro é Rômulo, que ficou de fora novamente. Considerado ali um dos líderes do Grupo Celeste, ele já não era considerado titular e a concorrência pelo lado direito aumentou ainda mais, principalmente depois da chegada do Léo Paz, um meia, mas que também faz a ala direita, principalmente quando o Pessolano prefere jogar com 3 zagueiros, e também o Wesley Gasolina, recém-contratado, mas que já vem adquirindo a confiança tanto de Pessolano, também pela torcida. Outros não relacionados são o zagueiro Wagner e o Luiz Felipe, que chegou recentemente também, mas parece que o clube está trabalhando ele mais para a próxima temporada, e também o Fernando Canezin, que é bem quisto aí pela torcida do Cruzeiro, mas não viajou rumo a São Luís. No ataque não há mudanças. Foram relacionados Bruno Rodrigues, Edu, Jajá, Lincoln, Luvanor, Rafa Silva e Rodolfo. Com isso, o Pessolano pode repetir aí o time que goleou o Náutico na sexta-feira por 4-0. É interessante isso, né? Quando você fala, principalmente ali, usando o exemplo do Chay ou do Rômulo, né? Como que o Cruzeiro tem hoje opções. Tá porque difícil eu jogar, até falava pro Léo, por que não, Chay? O que ele teve, né? Contusão. Eu tava de folga no final de semana, tá, gente? Eu fiz jogo do Cruzeiro, mas eu tava de folga. Eu sei que não aconteceu nada, mas poderia ter alguma explicação. Pode até ter, né? Mas normalmente o Cruzeiro até costuma divulgar, né? Assim, quando se tem alguma lesionada, talvez alguma a gente receba amanhã, né, Léo? Que nós estaremos no jogo, uma mensagenzinha falando, olha, o Chay teve uma gripe forte, ou qualquer coisa parecida com isso. Mas eu acho que o Pessolano tem sido tão feliz, gente, mas tão feliz nas substituições, na formação da equipe, né, na forma como ele coloca o Cruzeiro, no conhecimento que ele tem desse grupo do Cruzeiro, e o grupo também é tão adepto a essas experiências que ele faz, ou de saber que ninguém é titular, porque acho que isso é muito claro para todo mundo, não tem titular mesmo, que não dá nem pra você questionar, porque ele deve ter olhado alguma coisa, deve ter olhado o Sampaio Corrêa, falou, não, mas eu vou mais assim, dessa vez, né, observei melhor o time, eu acho que vai muito por aí também, né? Um exemplo claro disso é o Edu, ele foi sacado do time na partida contra o Tombense e a torcida assustou, o Edu tá ali no banco de reservas, deve estar sendo poupado. E aí, nos próximos jogos, ele continuou no banco, contra o Grêmio ele não jogou, e aí o time corresponde mesmo sem ele, é assim com outras peças, ele vai rodando o elenco, ele tem um elenco recheado à sua disposição. E como chama isso? Coletivo, né? Futebol coletivo. Então acho que a grande vitória do Cruzeiro, a gente né, nessa história de estar voltando, acho que é uma coisa muito concreta já, né? Não dá mais pra gente, a distância é muito grande, é uma questão simbólica aí de cumprir a tabela mesmo, mas eu acho que aí é o segredo do Cruzeiro. Ele conseguiu fazer um time. Né? Um time não é uma coisa que você faz do dia pra noite, ele conseguiu fazer isso. Normalmente você tem um trabalho um pouco mais longo, né? Mas ele conseguiu através do próprio empenho dele, e acho que o Pessolano é exemplo pros jogadores dele, né? Eu não sei como é que ele trabalha muito lá dentro, a gente vai ter uma ideia melhor, tenho certeza, depois que se concretizar essa subida, que aí você vai ter as informações e tudo mais, mas eu imagino que seja um treinador de diálogo, né? De respeito, porque ele tem muito a confiança desse grupo. Só tem a confiança quem tem um líder muito grande, né? E não é um líder das antigas, não. É um líder atual. É um líder que fala, você não vai. Você não tá bem. Você sabe, entendeu? Não é aquele líder que fala assim, não, eu não tenho que dar satisfação pra ele, porque eu não dou satisfação quando coloco, isso é muito do passado. O líder de hoje, né, o líder, e aí tá valendo pra qualquer situação, é o que conversa, é o que sabe, é o que mostra aproveitamento. Aqui você não vai por isso, aqui você não vai por isso aqui. Eu acho que o trabalho é mais ou menos esse. E ele tem conseguido o resultado que dá o respaldo pra ele fazer as modificações que ele bem entende no time, né? A torcida tem aceito isso de uma forma muito mais tranquila. Por exemplo, esse exemplo que o Gabriel citou do Edu, talvez houvesse muito maiores reclamações, não fossem o desempenho que o Cruzeiro tem tido, não fossem as ideias dele para substituir o cara que era o artilheiro do time, mas não vivia um bom momento,
Quantas vezes a gente já falou isso do Hulk aqui nas últimas semanas? E com relação a essas possibilidades, né? Eu vejo como a maior delas o Jajá. Pelo gol de sexta, pela confiança que ele teve no início da Série B, é um jogador que em 2 ou 3 rodadas vai voltar a ser titular fatalmente, inevitavelmente, esse time do Cruzeiro. E aí é o trabalho individual, o trabalho dele, né? Tipo assim, o Pesolano deve falar assim, não sou eu que tô te tirando do time, você se tirou, você não tá bem. Essa é a diferença, né? Quando você tem um treinador que tem essa relação com ele, fala assim, não, né? Acho que isso faz muita diferença. Tá bem claro no Cruzeiro que não tem titular, né? Isso. Sim. Acho exatamente. que é o Rafael Cabral e é mais porque mexer mais ou com menos o goleiro também, né? é um pouco mais complicado, que ele depende muito mais de confiança, né? São outros fatores que ele entra, é uma posição mais diferente das outras. Agora, dali pra frente, o William Oliveira até outro dia era o melhor jogador do Pesolano. Pois é. Voltou de lesão e a gente não sente falta do William Oliveira, porque o Felipe Machado é muito contestado, né? Tem um pouco até folclórico aí no futebol. Mas é um jogador importante, já teve a declaração aberta do Pesolano ao Felipe Machado, tá correspondendo ao time. E esse Gasolina, como que ele chegou e entrou desse jeito? Por quê? Aí a gente remete, só para dar um exemplo, né? Quando vocês falaram da questão dos novos jogadores do Atlético e quando você fala de novos jogadores no Cruzeiro. Quando você entra num time que você sabe tudo, você tem uma ideia plena dele, é coletivo, ninguém é titular, não sei o que, você sabe que você tem que trabalhar. Você sabe que você tem que mostrar muito para poder estar lá. Então, assim, a referência dos jogadores do Cruzeiro é essa. E para mim tem um ponto fundamental, porque sempre é assim, quando você fala de um time, você fala, é o Cruzeiro de fulano, é o não sei o que de não sei o que. Tem né, o atleta de Hulk, você tem uma referência. E a gente tem visto nas matérias, e a gente vai lendo, né, de vários setores, tá, o Cruzeiro de Pesolano, por quê? A referência deixou de ser o jogador no individual, né? Ela passa a ser o Cruzeiro de Pesolano, ou seja, a força tá no treinador. Dimara, estávamos preparando ali um material mais pro final da temporada. Estávamos separando os protagonistas dessa possível subida do Cruzeiro à Série A. Fomos juntando as peças, é difícil falar um jogador que foi o protagonista. Sim. Sempre se volta pro Pesolano. Talvez o Edu, o artilheiro da temporada, mas ele cai, fica abaixo. É difícil falar os jogadores que são destaque. E essa questão também do time ir mudando dificulta também para os adversários. Eles não têm uma referência de quem é o time, dos jogadores principais. Dificulta muito pra eles. E são times bons. A gente não pode dizer que essa Série B está sendo disputada por times ruins. Não, porque o Cruzeiro disparou. Mas daqui para baixo você tem uma pontuação que até vai diminuir para você subir, exatamente pela forma como o Cruzeiro está subindo muito pontuado. Então, os de baixo vão ter que se virar ali entre eles para conseguir as outras 3 vagas, mas eles estão, né, meio que muito perto, muito próximos aí, o que também vai facilitar matematicamente uma subida do Cruzeiro antes do que a gente estava esperando ou que se fazia, enfim. Então, a gente não pode dizer assim, nossa, ele disputou uma Série B fácil. Não! Quem ficou 3 anos na Série B sabe perfeitamente as dificuldades que ela tem. Então, esse grupo que está subindo, da SAF, a comissão técnica, aos jogadores, a todo mundo que trabalhou nele, tem muitos méritos, muitos méritos. São 3 pontos suados do Cruzeiro, né? Ele disparou, mas para conquistar esses pontos suados, é um campeonato equilibrado de certa. Amanhã tem o Cruzeiro em campo, última da Raposa com Gabriel Moraes. A CBF definiu a arbitragem do jogo entre Cruzeiro e Sampaio Corrêa amanhã às 7h da noite em São Luís do Maranhão. Edna Alves Batista estará no comando do apito. Ela que trabalhou ontem no empate sem gols entre CRB e Criciúma. O Cruzeiro já está chegando lá em São Luís. Treino hoje à tarde que definirá o time para encarar o Sampaio Corrêa amanhã.